Meus irmãos e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Se você está pela primeira vez aqui, se inscreva e todo sábado participe conosco de nossos estudos. Vamos rogar a Deus que nos encha de muita paz hoje e sempre. Meus irmãos, hoje vamos fazer um estudo muito especial da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Vamos tratar sobre o auto-perdão. E vamos iniciar com a fala de Joana. Há momentos em que o peso da culpa parece nos esmagar o peito. Relembramos atitudes impensadas, palavras duras, decisões infelizes. E o coração se vê prisioneiro do se eu tivesse feito algo diferente. É nesse território íntimo de arrependimento que surge o convite mais profundo da alma: perdoar-se. Essa é a questão, gente. Muitas pessoas que erram porque no plano em que nós estamos, na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, como dizia Jesus, quem não erra? A questão é que alguns conseguem se arrepender, perdoar-se e seguir adiante. Outros ficam cristalizados na culpa, no remorso e terminam por adoecer espiritualmente e não avançam no seu próprio progresso espiritual. É por isso que estamos estudando hoje a questão do auto-perdão, por ser fundamental para a alma encarnada e para a nossa condição de espíritos também desencarnados. É saber conhecer, ter a consciência de um erro que praticamos e aprender a nos perdoar verdadeiramente. Então vamos fazer algumas questões. O que é o auto-perdão? O auto-perdão é o ato de reconciliar-se consigo mesmo, reconhecendo os próprios erros sem se prender à culpa destrutiva. É compreender que o erro faz parte do processo evolutivo e que o arrependimento verdadeiro deve conduzir-nos à reparação e ao crescimento, não à autopunição. O perdão a si mesmo representa a libertação da consciência culpada, que se recompõe e se ilumina pela ação reparadora. Essas colocações estão na obra O Homem Integral. Então veja o que diz Joana aqui. A alma culpada se recompõe e se ilumina pela ação reparadora. Veja como é importante, não é, gente? Do arrependimento sincero partirá o nosso auto-perdão e em seguida nossas ações como reparação daquilo que não fizemos bem. Aí a alma se liberta, se ilumina e vai seguir, com certeza, o seu progresso espiritual. Outra questão muito importante. Por que temos tanta dificuldade em nos perdoar? Já se perguntaram isso, gente? Há pessoas que se cobram tanto, que não conseguem seguir adiante, como nós falamos agora há pouco. Cristalizam-se no erro, no remorso, naquela culpa, mas não seguem adiante. Veja a resposta de Joana de Ângeles. A dificuldade de auto-perdão está enraizada no orgulho e na autocrítica severa. Muitas vezes, queremos ser perfeitos e não aceitamos nossas limitações humanas. Joana diz assim, ela nos ensinando, que essa rigidez é fruto do ego desequilibrado, que não aprendeu a amar-se de forma lúcida. Complementa, o homem que não se aceita também não se perdoa, e aquele que não se perdoa permanece enfermo da alma. Está no livro Autodescobrimento, não é? O homem que não se aceita também não se perdoa. Então, Joana nos esclarece, gente,
que é justamente isso. Muitas vezes temos aquela atitude profundamente severa com nós próprios. E outras vezes é pelo transitar do orgulho que não aceitamos que a gente também é humano, que a gente também pisa na bola, que a gente erra, que em algum momento nós magoamos alguém. Ah, mas eu não tive a intenção. Mas se você reconhece que magoou, por que não reparar isso que aconteceu, não é? E aí libertar-se. Não transitar com esse peso, não é, que fica de onde nós estivermos, sabendo que a gente fez mal a alguém. E volto a dizer, gente, errar, todo mundo erra. E qual é a pedagogia do Cristo? Quando disse aquela mulher que foi pego em adultério, ia ser apedrejada e finalmente ninguém apedrejou aquela mulher, porque todos têm a alma ainda comprometida com alguma falha, com algum deslize. E aí Jesus vira-se para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou, nem eu. Vá e não peques mais. Então, gente, é isso. A pedagogia do Cristo é da reparação, não é? É da autoaceitação de nossas ainda fraquezas, nossas fragilidades, porque nós temos um longo caminho a percorrer até chegarmos no próximo estágio, que é dos bons espíritos. Até lá, vamos nos aceitar, ter a consciência de que precisamos sim nos perdoar para seguir adiante. Outra questão importante: qual é o papel do amor e da autocompaixão no processo do auto-perdão? O amor é a energia curadora que dissolve a culpa. Joana, gente, nos propõe o exercício da autocompaixão, que é compreender-se e acolher-se com ternura. Quando o indivíduo se ama, ele reconhece o erro, aprende com ele e segue adiante, transformando a dor em experiência. O amor, por si mesmo, é a mais alta forma de respeito à vida, que se expressa através do perdão e da renovação interior. Tiramos isso da obra Plenitude. Então, gente, o amor por si mesmo é a mais alta forma de respeito à vida. E o que é ter compaixão, gente? É sensibilizar-se com a dor alheia e fazer todo o esforço para minorar-lhe o sofrimento. E o auto-perdão, essa mesma sensibilidade para nós próprios. Não é? Na anterior dissemos aqui, é a autoaceitação. E aí você aplica em si mesmo o amor, que é o ponto mais alto do respeito à vida, e o auto-perdão, não é? Que é ter aquela sensibilidade com aquele que errou, com aquele que está em sofrimento, que no caso, nós próprios. Por isso estamos falando do auto-perdão com duas molas mestras, gente: o amor e a compaixão. Com esses requisitos, com esses sentimentos, nós vamos sim curar a nossa dor, nos motivar a reparar aquilo que não fizemos bem e aí vamos seguir adiante na nossa jornada. Gente, ninguém consegue fazer o grande voo rumo à casa do Pai com essas pendências na consciência, nos trazendo aquela certa culpa, não é, o remorso de termos ferido alguém. Porque a espiritualidade diz assim: é melhor ser o ofendido que o ofensor, justamente por isso. Porque quando nós somos os ofensores, temos esse caminho a percorrer do arrependimento, do auto-perdão, não é? Da consciência de um mal que nós realizamos, e aí vamos partir para reparar esse mal que realizamos, tá certo, gente? Então vamos lá. O amor por si mesmo é a mais alta forma de respeito à vida. Não esqueçam disso jamais. E aí eu trago a indagação, gente. Como podemos praticar o auto-perdão no cotidiano? Então é muito importante essa colocação que eu vou fazer agora,
Por quê, gente? Porque todo o ensinamento que nós transmitimos em nossos estudos, que nos trazem os espíritos superiores, não tem a finalidade de nos sensibilizar apenas o intelecto. Mas todos esses ensinamentos têm a função de nos sensibilizar a alma, de mexer com o nosso coração, de nos motivar a ser melhores e fazermos uma trajetória mais equilibrada e mais feliz. Então, como nós vamos traduzir esse estudo de hoje, o auto-perdão, no nosso dia a dia? Joana também nos ensina. Vamos lá, gente. Passo 1. Reconhecer o erro sem disfarces. É ter coragem, não é? De examinar tudo o que aconteceu e perceber com verdade quando nós fomos o causador desse dissabor, dessa mágoa em alguém, dessas nossas escolhas mal feitas. Então, Joana nos diz, é reconhecer o primeiro passo, o nosso erro, sem disfarce. Depois, arrepender-se sinceramente. Gente, arrependimento nos sugere mudança de mentalidade. É nós termos a consciência do que fizemos e termos o sentimento sincero do arrependimento. De dizermos assim, eu não devia ter feito isso. Lembra lá do início, quando Joana nos diz assim, uma atitude impensada, uma palavra dura, mal colocada, decisões infelizes, e a gente fica então remoendo. Se eu tivesse feito algo diferente, é isso aqui. Então, o arrependimento é que nos faz perceber que podíamos sim ter feito de outra forma. Mas eu fiz pelo impulso, achei que eu estava certo, não entendi que eu ia magoar. Tudo isso é verdade, gente. Porém, nós magoamos, nós tomamos uma decisão infeliz e é preciso arrepender-se com sinceridade para passar para os estágios seguintes, não é? Mais adiante, Joana diz, terceiro passo, reparar o dano sempre que possível, porque algumas vezes nós sabemos, o tempo passou e na atual existência, às vezes, a gente não consegue mais reparar o que nós fizemos. É por isso que falamos, nas idas e vindas reencarnatórias, Deus nos possibilita fazer hoje melhor do que fizemos ontem. Mas fique esse alerta, enquanto está na jornada, busque reparar na própria existência atual aquele mal que já foi feito, aquela palavra mal colocada, aquelas escolhas impensadas. Depois, aprender com a experiência, evitando a repetição. Volto a dizer, gente, disse Jesus à mulher, vá e não peques mais. Então, se erramos, se realmente deixamos algo a desejar, aprenda com aquele acontecimento, para que ele não se repita e não nos coloque novamente naquela posição delicada do que ofendeu, de sermos os ofensores, não é? Passou, me perdoei, reparei aquele mal e vamos seguir adiante. Depois, renovar-se moralmente com base no amor e na fé. Assim, o auto-perdão torna-se um ato de libertação e de compromisso com o bem. Então, se a gente não é aprender com a experiência e buscar a nossa renovação moral, a nossa paz interior, aí o nosso auto-perdão terá sustentação para o restante de nossa jornada, não é? Com libertação e compromisso de não mais repetir e seguir na trilha do bem. Então veja que essas recomendações de Joana, vamos até dizer, não é? Reconhecer-se no erro, arrepender-se, reparar o dano, aprender com a experiência e renovar-se moralmente. Veja que caminho excelente nos informa Joana de Ângeles para a nossa recuperação espiritual. O auto-perdão
é a ponte que conduz o espírito da sombra da culpa à luz da autoiluminação. Veja que maravilha, não é? Da obra Jesus e o Evangelho, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, o auto-perdão é a ponte que conduz o espírito da sombra da culpa à luz da autoiluminação. Gente, só essa frase, ficando e tomando consciência, internalizando em nós, já nos dá um longo caminho de paz e equilíbrio. O auto-perdão exige humildade para admitir o erro, coragem para repará-lo e maturidade espiritual para seguir em paz. O ego, orgulhoso, prefere às vezes punir-se a reconhecer-se falível. Mas o ser em processo de autodescobrimento entende que o amor é o único remédio capaz de curar a alma que está em culpa. Perdoar-se é um gesto de autocompaixão lúcida, não de fuga, mas de reencontro. É aprender a tratar-se com a mesma ternura que se ofereceria a um amigo querido que errou e deseja recomeçar. Quando o indivíduo se aceita e se ama, o erro deixa de ser uma mancha e passa a ser um degrau de ascensão e progresso. Então, gente, que esse estudo que traz muita lucidez, que fala da autocompaixão, do amor como respeito a nós próprios e aos demais semelhantes, é esse ensinamento que vai nos alavancar para seguir adiante. Essa autoiluminação que nos faz progredir hoje e sempre. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça, não é, psicologicamente, para que esse trabalho interior aconteça o mais breve possível. Se errou, gente, perdão a si próprio, repare o que aconteceu e siga adiante. Desejo a todos muita paz, peço a vocês, não é, divulguem o nosso canal, diga às pessoas que se inscrevam, deixe sim o seu like, que isso é muito importante para na plataforma. E se Deus assim o permitir, sábado estaremos aqui novamente.